Oi! Hoje é resenha do conto No Vale, escrito por Robert L. Stevenson, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 23, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. O cenário desse pequeno livro é uma montanha alta. Na verdade, muitas mais altas. Há muitas de contornos mais nobres. Não é lugar de peregrinação para o viajante global sumário, porém, para quem habita suas encostas, o Monte Santolina logo se torna um centro de interesse. É o Mont Blanc de uma parte das montanhas costeiras da Califórnia, em uma das vizinhas próximas, chegando à metade de sua altitude. Contempla de cima um campo muito verde e intrincado. Na primavera, alimenta vários córregos murmurantes. De seu cume, tem-se uma excelente lição de geografia. Vendo ao sul, a Baía de São Francisco, com Tamalpais de um lado e Mont Diablo do outro. Assim começa No Vale, escrito por Robert L. Stevenson, que conta a história de um casal recém-casado. Sim, são pombinhos apaixonados que estão em sua lua de mel. E literalmente o que acontece aqui nesse conto é uma história de turista. Pois é, o tempo todo eles estão passeando para lá e para cá, saindo de sua hospedagem e tão somente visitando aquela região ali da Califórnia, nos Estados Unidos da América, sendo ele um escocês e ela, sim, uma norte-americana também. Mas o que acontece de tudo isso? Bom, na verdade é quase realmente só papo de turista, suas grandes aventuras. Mas é preciso lembrar de uma coisa, esse texto aqui também na verdade é algo verdadeiro, não é ficcional não. O próprio autor, Robert L. Stevenson, realmente estava com sua noiva fazendo a sua lua de mel junto com ela lá nessa região da Califórnia. Mesmo assim, ainda é muito interessante de ser lido esse conto aqui. E realmente dizer algo mais estraga a experiência de quem ainda pretende ler este texto. Minha avaliação dessa experiência de viagem. Pois é, quando eu comecei a leitura do texto, eu não sabia ainda que se tratava de algo verdadeiro, não era uma história meramente ficcional. Ou talvez até seja, porque a gente não sabe precisar o quanto que tudo que está descrito é literalmente o que aconteceu, as experiências relatadas foram daquele jeito ou não, se é uma pitadinha assim de um pouco de invencionice do autor. Não dá para realmente saber. Mas claro, dá para saber sim porque na verdade tem uma grande literatura embutida aqui nesse texto, aparentemente simples. Enfim, quando eu comecei a leitura aqui, logo depois de um certo tempo, alguns parágrafos, eu comecei a perceber algo que começava a soar estranho. Já estava passando daquela fase onde todo autor, quando inicia um texto, ele faz uma ambientação de onde ocorre a sua história. E realmente, como essa parte que eu li para vocês, começa assim descrevendo o tal do vale. Só que depois daquilo, começa mais e mais coisas. E uma coisa que eu fui notando é, peraí, cadê o ser humano nessa história aqui? Parece que o que se está contando, e dá a entender que pelo texto todo, será apenas a paisagem, o vale, as montanhas, os morros, as florestas, tudo. Não há existência de um homem, de uma mulher andando por ali. E realmente aquilo começou a incomodar bastante. Depois de uma certa passagem de tempo, aí se percebe que o texto eu não havia folheado antes esse conto. Que sim, todo esse começo na verdade é uma introdução, porque depois temos 3 capítulos bem distintos aqui nesse texto do Stevenson. Mas mesmo assim não melhora muito não. Na verdade, um pouquinho antes de terminar a introdução já dá a entender que sim, existem pessoas ali naquela região. Não é apenas uma história de observação da natureza, por exemplo. Mas, quando se inicia o primeiro capítulo, e aí a gente percebe que, sim, o narrador diz que ele está ali acompanhado de mais alguém. Demora a gente perceber que é uma esposa, que talvez esteja numa situação de lua de mel. Na verdade, a confirmação só se dá quando a gente lê o texto introdutório aqui desse volume da coleção Inglês com Clássicos da Literatura, onde lá o autor diz pra gente o que realmente está acontecendo aqui. Sim, todo esse conto aqui, entre aspas, que a gente tem nesse volume da coleção, na verdade é um extrato de um livro do Robert L. Stevenson, que realmente trata, sim, da sua viagem com sua esposa lá naquela localidade. Ou seja, o texto que a gente tem aqui nem é completo. Mas de qualquer forma, você pode dizer, então o texto é bobo, quase irrelevante.
sim e não. Na verdade, a gente pode perceber durante todo o texto do Stevenson que ele tem uma maneira de contar, de narrar esse fato aqui bastante peculiar. A gente percebe que ele está gostando de ser turista, embora num certo trecho aqui do conto entre aspas, né, há uma colocação que qualquer turista em qualquer lugar do mundo não vai ver nada demais embaixo do céu azul. Não vou precisar exatamente o que é, porque senão realmente nesse ponto talvez estrague a experiência de ler o texto, porque exatamente a graça desse texto é exatamente pequenos comentários que o autor faz aqui e ali sobre até a natureza humana. Lembrando, de novo, que ele é um escocês, e os escoceses, assim como ele diz também, os judeus, são dois povos que perambulam pelo mundo, peregrinam para lá e para cá, mas sempre tem muito forte a coisa da terra natal. Isso fica mais evidente ainda no terceiro capítulo aqui desse texto, onde aí sim ele faz uma colocação mais forte a respeito disso. Se nos dois primeiros, e até lá na introdução, havia uma insinuação sobre isso, a gente percebia nas entrelinhas, aí quando ele chega no capítulo final ele confirma isso, faz então uma grande homenagem aos escoceses que estão espalhados pelo mundo. Enfim, já deu para perceber que não dá para contar muito a respeito desse texto aqui, nesse volume da coleção da Folha, porque realmente só lendo e só curtindo ou não, literalmente, a viagem, passando pelas localidades e sentindo atraente ou não o texto. No começo realmente eu não estava gostando muito, depois eu comecei a gostar um pouquinho mais e ao final eu entendi qual era a ideia do autor, de realmente passar essa emoção de ser um viajante pelo mundo e sentir saudade da sua terra de origem. Antes de terminar, preciso lembrar uma coisa a respeito desse autor, que pelo menos ele fez dois livros muito famosos. O primeiro, A Ilha do Tesouro, uma aventura de pirata, meio juvenil também, né? E claro, o outro sim, que todo mundo conhece, O Médico e o Monstro. Então, só resta atribuir uma nota para No Vale, de Robert Louis Stevenson, que é exatamente 4 asteriscos. No fundo, é um bom texto. Não sei se vai perdurar na memória durante muito tempo, mas que bom é. Bom, é isso. Até essa próxima sexta-feira com mais um volume aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura, e será com histórias de Katie Chopin, uma delas intitulada A História de uma Hora, e outros contos. Sim, teremos mais de uma historinha aqui dentro desse pequeno volume e eu vou descobrir depois qual eu vou dar destaque. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas, também aqui do projeto Contos do Meio Dia, e outros livros. E tchau!